Olá, meus amores! Vamos começar hoje com a nossa revisão de ciências. Ali na página 20 a gente vai começar o nosso conteúdo. O que a gente encontra na primeira página do número 20? O conteúdo é misturas. Bom, e o que é mistura quando a gente fala em relação às ciências? Simples, é a junção de dois ou mais componentes, e esses componentes são chamados de substâncias. Então, pegar duas ou mais substâncias e juntá-las refere-se a mistura. Colocar tudo num lugar só, juntar e fazer uma mistura. E essas misturas, elas podem estar em vários estados físicos da matéria. Elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas, elas podem ser gasosas. Sólidas. Sólidas é quando ela tem um formato, quando a gente pode pegar. É algo mais durinho, digamos assim, algo mais sólido. Então, a mistura de vários tipos de pedras na areia. São substâncias diferentes na areia e elas juntas são uma mistura sólida. Se eu pegar assim, adoro um suco de laranja com suco de limão, gosto de misturar. Então, se eu juntar esses dois líquidos e mexer com a colher, eu tenho uma mistura líquida. Líquido com sólido, dá pra misturar? Dá. Se eu pegar um copo de leite com Nescau, coloquei, misturei, tenho uma mistura líquido com o sólido. A água do mar com o sal é uma mistura sólido com líquido. Mistura de gases é possível? Sim, o ar que nós respiramos é uma mistura de vários gases. Se vocês olharem ali na página 21, ele mostra que, por exemplo, líquido com gás é possível? Tomar um refrigerante, tomar uma água gaseificada, é a mistura colocado, tem o líquido, coloca o gás dentro e vira uma mistura de líquido com gasoso. Vocês sabiam que às vezes dá para misturar metal com metal? Sim. Se eu misturar o bronze com o ouro com a prata, o ferro com o cobre, são misturas de metais. E o nome dessa mistura, ela recebe um nome específico. São ligas. Metal caro, por exemplo, como o ouro, ele pode ser misturado com o cobre e com a prata, que são mais baratos. Então, essa mistura de metais diferenciados ganha o nome de liga. Indo para a página 22, nós já encontramos as substâncias. O que são essas substâncias? São qualquer tipo de coisas que a gente encontra na natureza. Por exemplo, para se obter uma mistura, nós precisamos de duas substâncias. Por exemplo, a água da água mineral que nós tomamos é uma mistura? Sim, a mistura de substâncias. Por exemplo, a água misturado com vários minerais. Os minerais são substâncias e a água é outra substância. Mas a água ela pode ser encontrada sozinha? Sim. A água pura, na sua total pureza, ela é chamada de água destilada ou água purificada. Então, quando ela não recebe nenhum tipo de mistura. E quando a gente fala em mistura dessas substâncias, todas as substâncias elas são vistas a olho nu? Nós podemos enxergá-las? Não. Por exemplo, vocês olharem ali na página 22, tem essa foto aqui, que é de um ar-condicionado tirado de um filtro. Se vocês pegarem o filtro do ar-condicionado para limpar, depois de um determinado tempo ele vai estar sujo. Mas se a gente olhar ao redor, a gente não vai encontrar esses ácaros, essas poeiras, toda essa sujeira a olho nu, sem microscópio, a gente não enxerga. Então, nem todas as substâncias, elas nós conseguimos enxergar elas a olho nu. Quando elas começam a se juntar, a acumular em grande quantidade ali na telinha do filtro, aí sim a gente consegue enxergar. Mas se a gente olhar bem no nosso dia a dia, às vezes a gente tá assim, com a janela aberta e passa um solzinho assim. Vem um raio de sol. Se a gente olhar para esse raio de sol que está passando, vocês olharem, fica cheio de partículas pequenininhas ali. A gente consegue enxergar até porque está passando uma luz e elas estão ali. Mas no momento, assim, se eu olhar para frente,
eu não consigo enxergá-las. Então, nem todas as substâncias são vistas a olho nu. Precisam de um microscópio. Então, como eu disse, algumas substâncias elas podem ser encontradas sozinhas. Por exemplo, o gás hélio é uma substância que a gente encontra ali sozinho. O açúcar, a sacarose, também é encontrada sozinha, sem nenhuma mistura. A água purificada, sem nenhum mineral adicionado, sem gás adicionado, ela é uma substância única e sozinha. Depois que ela passar por algum processo de mineração, de junção com os minerais, de gaseificação, aí sim ela passa a ser uma mistura. Antes, ela é água destilada, água pura, sem nada. A gente indo ali para a página 25, nós já entramos em relação à separação dessas misturas. E aí, essas misturas elas podem ser separadas? Sim, as misturas elas podem sim ser separadas. Mas, às vezes, umas são mais fáceis, ou mais rápidas, outras são mais demoradas. Então, assim, nessa foto, temos ímãs de plástico, temos grampos de plástico e de ferro, metal. Se eu colocar um ímã, o ímã vai separar apenas os de metal. Os de plástico vão ficar ali embaixo porque o ímã não atrai o plástico. Então, a gente consegue separar esse tipo de material. Feijão. Vamos catar feijão. Tirar aqueles que não estão perfeitos, estão quebrados, estão de outra cor. Então, a gente separa também, porque são partículas maiores. Quando a gente olha para as salinas, que são essas aqui, que são a água do mar colocada em lagoas. Dá para separar a água do mar do sal? Sim, através do processo de evaporação. Nas salinas, a água do mar é colocada em grandes lagoas e são lagoas bem rasas, bem rasinhas, só para ter a água ali por cima e separar. Com o calor do sol, vai ter aquela evaporação da água e vai ficando apenas o sal. E depois o sal pode ser coletado e purificado. Então, algumas misturas elas podem ser separadas de uma forma mais simples, usando uma peneira, usando um filtro. Lembra quando a gente falou sobre a busca do ouro, a corrida do ouro em história? Eles pegavam a peneira, colocavam lá no fundo do rio e começavam a chacoalhar. Aquela que não era pedra, que era líquido, resíduos menores, iam caindo. Aí é ali que eles conseguiam encontrar pedrinhas de ouro, porque eles começavam a peneirar. A catação em relação ao feijão, também muito simples. A separação do sal da água, aí já é mais demorado, mas mesmo assim é um processo possível de reverter. Indo para a página 28, nós podemos falar sobre as substâncias que se transformam. O que seria se transformar? Deixar de ter um formato físico ou uma aparência ou uma forma e passar a assumir outra. Por exemplo, essas transformações elas podem ocorrer no seu formato físico. Então, assim, as transformações dessas substâncias podem ocorrer em duas formas. Transformações químicas, que são quando uma substância ela recebe uma interferência de outra ou ela reage a outra, seja o calor, seja uma mistura, seja, digamos assim, interferências externas, mudanças, reações com outras substâncias, elas é uma transformação química. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância com características diferentes, ela é química. Por exemplo, como a gente falou, um alimento que passa por todo o nosso processo digestivo e vai se transformar em fezes. Aquilo ali é uma reação química. Um parafuso que enferruja, ele vai continuar ali no fundo um parafuso. Mas se a gente pegar ali, nele encostar, começar a encostar, ele vai soltar outra substância que é a ferrugem. E isso também é uma reação química. Uma folha de uma árvore que recebeu luz solar e queimou, ou a nossa pele também, quando a gente se bronzeia, é uma transformação química. Mudou a cor, mudou sua aparência. O cozimento de um frango cru, passou a ser um frango molinho, cozido, é uma reação química. Já quando a gente tem uma substância que muda apenas a sua aparência, uma água para uma água congelada, mudou apenas a aparência. Um papel para um papel amassado, um vidro para um vidro quebrado. Quando muda apenas a aparência, é uma
mudança física. Ela mudou apenas o seu físico, o modo que a gente enxerga ela. Mas no seu interior, no seu total ali, ela continua sendo a mesma coisa. A química não. A química, ela se transforma em uma nova substância. Ela começa a possuir uma nova característica. Um frango cru, quando ele passa pelo cozimento, ele começa a ficar macio, ele está cozido, ele está com sabor. Isso é uma química. A física, ela não se transforma em uma nova substância. Apenas o seu físico muda. A química, ela se transforma numa nova substância. Aí na página 32, nós vamos para as substâncias que podem ser reversíveis e irreversíveis. Ou seja, eu posso revertê-las e irrevertê-las. Então, assim, eu posso revertê-las e algumas eu não posso reverter. Então, assim, quais são as irreversíveis? Um ovo cru passou a ser cozido. Eu consigo reverter ele? Deixar de ser cozido para voltar a ser cru? Não, não consigo. Um picolé derretido, eu consigo voltar a ser um picolé se ele derreteu? Consigo, é só colocar na geladeira de novo e ele volta a congelar. Então, tudo aquilo que eu consigo reverter, voltar ao seu estado inicial, é uma substância, uma transformação reversível. Eu consigo voltar ao seu inicial. Chocolate derretido, consigo congelá-lo novamente e voltar ao seu formato de chocolate sólido. Ok, ele é reversível. Uma madeira que virou carvão. Eu consigo pegar esse carvão e colocar de novo e plantar para voltar a ser uma árvore? Não, porque ele já é uma substância que passou por uma transformação irreversível. Reversível eu consigo reverter para o seu estado natural, seu estado inicial. Irreversível não consigo. Mudou e não tem como eu voltar atrás. Então, turminha, vamos prestar atenção na nossa atividade de saberes, fazer toda a leitura e qualquer dúvida, manda uma mensagem para a prof que eu estou à disposição de vocês sempre. Beijos